Olá, meus amigos. Aqui quem vos fala é Mateus Christian Kunze, seu irmão em Cristo, aqui de Joinville, estado de Santa Catarina. Eu estou aqui para fazer breves comentários sobre a lição dos jovens deste quarto trimestre do ano de 2024. Escola Bíblica Dominical. É um momento maravilhoso, é um momento de muito aprendizado. Em cada trimestre, a gente recebe inúmeras porções de ensinamento. São 13 aulas, né? A gente sempre tem uma revista e são 13 aulas maravilhosas. E tenho certeza que nesse próximo trimestre, que se inicia agora no dia 6 de outubro de 2024, será também maravilhoso, será enriquecedor para a nossa vida espiritual. Então, vamos já, né, saber do que será tratado nessa próxima revista. Qual será o tema, né? Aqui a gente já percebe então que será falado sobre provérbios. Esse tema da revista me chamou muito a atenção, né? Que é Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Esse tema aqui, ele chama atenção porque todos querem ter um futuro feliz e seguro. Não somente os jovens, mas todos, né? Todo mundo quer felicidade, todo mundo quer segurança. E como que a gente vai obter isso? A partir dos ensinamentos bíblicos, a partir de reflexões bíblicas. E a aula na EBD, na Escola Bíblica Dominical, é um momento propício para isso, porque nessas aulas a gente discute, nessas aulas a gente, né, ouve o que, o que quer dizer cada cada texto bíblico, qualquer a finalidade do seu autor, né? E nesse trimestre, como a gente percebe, a gente vai se debruçar sobre os escritos de Salomão. Quem foi Salomão? Né? A gente vai falar sobre isso no decorrer desse trimestre. Aqui, antes de tudo, eu destaco esse texto bíblico aqui, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E tenho certeza, então, que os escritos de Provérbios servem para isso também, né? Todos eles servem para nos redarguir, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, né? E qual é a finalidade de tudo isso? Alcançarmos um futuro feliz e seguro, né? Alcançarmos proteção. A gente só vai alcançar isso se a gente seguir esses conselhos, seguir as instruções bíblicas, né? Seguir os mandamentos de Deus, seguir a vontade de Deus. O texto principal da lição está em Provérbios, no capítulo 1 e versículo 7, que diz: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui já Salomão diz que se você quer ser sábio, você precisa temer ao Senhor. Não há como ser sábio sem isso. O temor ao Senhor seria um requisito para a sabedoria. Além do temor ao Senhor, você precisa buscar a sabedoria. Além de já ter, né, o temor ao Senhor, você precisa buscar a sabedoria. Existem várias formas de buscar a sabedoria. Uma das formas de você buscar e obter a sabedoria é a partir de reflexões, e é isso que a gente pretende fazer neste trimestre, e é isso também
creio eu, a finalidade dessa revista, fazer com que a gente, né, obtenha, né, busque cada vez mais a sabedoria. O resumo da lição é: o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Os objetivos da lição: apresentar um panorama geral do livro de Provérbios, compreender a composição e a estrutura do livro de Provérbios, refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria no livro de Provérbios. O texto bíblico que você, professor, professora, lerá em classe com seus alunos está em Provérbios, no capítulo 1, e versículos 1 ao 7, do 20 ao 23. Além desse texto bíblico aqui, eu também sugiro que você leia o livro, cada um capítulo por dia, a partir do dia 1º de outubro de 2024, porque o livro de Provérbios, ele contém 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, até o final do mês, você leu o livro de Provérbios todo. Eu já fiz isso várias vezes e é maravilhoso. Mas Mateus, eu já li o livro de Provérbios várias vezes, né? Poxa, já estou ciente de tudo, né? Mas o fato é que quando a gente lê a Bíblia e relê a Bíblia, a gente sempre obtém algo novo. Ela se renova a cada dia. Às vezes, uma passagem que a gente está, já sabe de cor e salteado, a gente vai conseguir extrair alguma coisa diferente. A gente consegue interpretá-la de uma maneira diferente. Às vezes salta aos nossos olhos um significado, uma interpretação que a gente não tinha parado para pensar ainda, né? Então essa é a riqueza da Bíblia, esse é o valor da leitura bíblica. A gente precisa ler, ler, ler continuamente para que Deus sempre fale conosco, né? Deus fala conosco de várias formas e uma dessas formas, e é mais assim fácil, é a partir da leitura bíblica, né? A partir da leitura bíblica a gente está em contato direto com a palavra de Deus. Ela não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, é a forma mais fácil de você saber como Deus fala, como Deus pensa, pelo menos ter uma ideia. A gente não vai ter, assim, 100% de certeza de como Deus é, mas a partir da leitura bíblica a gente tem uma ideia de como Deus é, do que ele sente, do como que ele pensa, enfim, é a partir da leitura bíblica. Então, leia a Bíblia, que com certeza é maravilhoso e vai te ajudar muito, vai ser extremamente edificante. Isso a gente já sabe, né? Mas aí aqui o comentarista ele começa com uma pergunta: o que é sabedoria? Há um manual para como viver? Como devemos nos relacionar com Deus? Com nós mesmos. Então, são temas muito caros para, para nós. O tópico 1 vai falar: um livro para a vida, a arte de viver. E aí, aqui, eu não vou ler todo esse tópico aqui, porque aí você pode ler, né, com calma, né? Mas aqui, a arte de viver. Existe um jeito certo de viver? Eu faço essa pergunta para você. Será que existe um manual de como agir em cada situação? E eu estava pensando aqui, cheguei à conclusão de que não, não tem como prever todas as situações que a gente vai vivenciar no decorrer da nossa vida. A vida, ela é cheia de surpresas, ela nos surpreende. São muitas situações que a gente precisa enfrentar, né? Situações difíceis, situações fáceis. E o fato é que não tem como escrever um livro que preveja todos os problemas pelos quais a gente vai passar.
Porém, existem princípios que, se a gente seguir, a gente vai conseguir enfrentar as situações da vida. Princípios gerais, não regras, mas princípios gerais. E o livro de Provérbios traz esses princípios, traz ensinamentos que são valiosos. Então, mas Mateus, então eu não vou saber como agir naquela situação, porque eu nunca é nova para mim. Se você buscar a sabedoria, você vai conseguir achar a solução para aquele caso. Você vai chegar à solução sozinho, né? A partir dessa sabedoria que Deus te deu. Você não vai precisar ficar consultando, eu preciso ter um texto aqui para saber. Não, você já vai saber contornar a situação, porque você vai ser sábio, porque você já vai ter obtido o conhecimento, as condições para suportar, para contornar a situação. Então, não existe uma receita de bolo, sabe? Mas o que existe são ensinamentos de modo geral, né, que com certeza são aplicáveis para diversas situações da nossa vida. E assim é o livro de Provérbios, né? Ele nos ensina a sermos cautelosos, prudentes, às vezes a você não precisa saber exatamente a situação, basta você a solução para o problema, basta você ser cauteloso, você ser prudente, que aí você vai conseguir chegar na melhor solução para o problema. Então, Provérbios nos ensina a ser realistas, prudentes e cuidadosos, sabendo que devemos ser instruídos por Deus para caminhar de modo que desenvolvamos uma justa maneira de viver, começando sempre com Deus. E aqui o comentarista faz uma outra pergunta: o que é sabedoria? E essa pergunta, ela também é muito interessante, porque a sabedoria, ela não é obtida facilmente. Existe um percurso, existe um esforço para você obtê-la. Salomão, como a gente já leu ali, ele disse que o requisito, né, para a sabedoria, um dos requisitos para a sabedoria seria o amor a Deus, o temor ao Senhor, o temor ao Senhor. Mas você precisa não somente do temor ao Senhor, mas você precisa se esforçar para obter a sabedoria. A sabedoria você vai obter a partir das suas experiências, dos teus sofrimentos, a partir de conselhos. A própria Bíblia diz que na multidão de conselhos há a sabedoria. Então, a gente percebe que a sabedoria ela é algo muito profundo, que não é obtida facilmente, que demanda experiências, que demanda prudência, que demanda o ouvir conselhos. Ela é diferente, portanto, da informação, do conhecimento, porque a informação e o conhecimento a gente obtém facilmente. Está tudo nas nossas mãos. A partir de um clique, você obtém o conhecimento. A partir de um clique, você obtém a informação que você tanto precisa. Você entra no YouTube aqui e coloca lá um vídeo instrutório sobre determinada coisa, determinado assunto, e você vai ter a solução. Mas a sabedoria é algo mais profundo, né? É algo mais profundo e que a gente precisa buscar constantemente. Além do temor ao Senhor, a gente precisa buscar a partir de reflexões bíblicas, a partir do ouvir conselhos, né? Enfim, a partir da vivência. Tem gente, como o próprio Salomão reconheceu, que despreza a sabedoria, que ignora, que quer viver assim sem se atentar a ela. Ou seja,
tem gente que prefere viver sem prudência, sem cautela. Tem gente que quer viver de modo desorganizado, né? De uma maneira desregrada. E esse é um grande problema, porque quando a pessoa vive desregradamente, ou seja, sem regras, sem um norte na sua vida, essa pessoa ela vai ter muitos percalços, muitas dificuldades na sua vida. E ela provavelmente não vai conseguir chegar aonde ela tanto sonhava chegar. Se uma pessoa não se programar, ela não consegue, por exemplo, ter o emprego dos sonhos. Se ela não se programar, ela não consegue ter uma família. Se ela não se programar, se ela não viver de maneira regrada, de uma maneira organizada, a vida dela vai ser um caos, vai ser um caos. E as chances de essa pessoa ficar frustrada são muito grandes. Então, a sabedoria não pode ser ignorada. A prudência não pode ser ignorada. A gente precisa. Não existe um jeito certo de se viver, né? Vários são os jeitos certos. Várias são as opções. Os seres humanos são diferentes em diversos aspectos. Cada um tem a sua forma de pensar e tal, mas tem algumas coisas que são comuns a todos, né? A prudência, ela é aplicável a todos. A sabedoria, ela é aplicável a todos. Então, busquemos a sabedoria. Não ignoremos a sabedoria. Não ignoremos a prudência. Vamos tentar ser prudentes em todos os momentos da nossa vida, porque a gente quer ser feliz, a gente quer alcançar os nossos objetivos. Então, a prudência, a sabedoria é de vital importância para que a gente alcance isso. E a gente vai alcançar a sabedoria a partir do temor ao Senhor, né? A partir da reflexão bíblica, enfim, a partir disso tudo que a gente vai ver no decorrer desse trimestre. Aqui, o comentarista fala sobre sabedoria, né? E na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam o modo justo e reto de quem serve a Deus. Então, prezemos pela sabedoria. No subtópico 3, vai falar sobre literatura de sabedoria. Da mesma forma que Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão, Provérbios é um livro classificado no gênero literário de sabedoria sapiencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o livro de Provérbios ele tem o mesmo estilo, ou um estilo parecido com a literatura, né? A escrita é muito parecida com o que a gente vê em Salmos, em Cantares, em Jó. É um livro de sabedoria, é um livro de lições para a nossa vida. Então, essa é a semelhança, né, com os demais livros bíblicos. Agora, a gente já entrando no segundo tópico, vai falar sobre, a lição vai falar sobre composição e estrutura de provérbios. Provérbios, autoria e data. Basicamente, podemos dizer que provérbios é um ditado, ou uma máxima, que expressa uma verdade geral. Por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Tenho certeza que você pensava que essa frase era bíblica, mas não, é um ditado, né? É uma verdade geral, mas que é harmoniosa com a Bíblia. Há outros provérbios no contexto secular que expressam uma verdade geral. Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus e por isso contêm um significado mais amplo, não se atendo apenas a uma máxima ou ditado. É como eu disse no início desse vídeo,
que as escrituras, elas são divinamente inspiradas. Isso não quer dizer que os ditados populares, eles sejam de menor, sem importância, né? Eles têm a sua importância, são também relevantes para o dia a dia, para o nosso desenvolvimento humano, mas o fato é que o que é bíblico, ele é divinamente inspirado e, portanto, tem ali um, uma importância maior. E a gente precisa considerar isso, né, os textos bíblicos com mais, dar mais importância aos textos bíblicos, porque é a própria palavra de Deus. Há outros provérbios no contexto secular que expressam uma verdade geral. Entretanto, que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus, né? É o que nós falamos. Não por acaso a palavra moshol, provérbios em hebraico, tem esse significado mais amplo, como destacamos. São máximas ou ditados que expressam verdades, as quais servem como princípio de vida correta e justa diante de Deus. Além disso, a autoria do livro de Provérbios é do sábio Salomão. A maioria dos provérbios de sua autoria, o árabe Agur, outro não israelita, Lemuel e o autor desconhecido. Esses autores versaram máximas ou ditados parábolas que expressam princípios, né, divinos que podem ser aplicados ao nosso cotidiano. Então aqui, é, boa parte dos provérbios são de autoria do próprio Salomão, mas tem outros textos ali que não são do próprio Salomão, mas de Agur, né, de Agur e de outro israelita, né, um não israelita, Lemuel. É um autor desconhecido, mas foi escrito pelo Salomão. Mas a lição foi proferida pelo Agur e Lemuel, uma parte, mas a maior parte é de autoria, né, e mentoria também de Salomão. Aqui fala sobre a estrutura do livro de Provérbios. Isso aqui, eu não vou ler tudo, não vamos nos ater a isso aqui, né? Mas são discursos, coleções de provérbios, apêndices, isso você pode ver com mais calma aí na, na sua lição. E aí a gente entra no tópico 3 já nos direcionando para o final da lição, né? Qual é o propósito do livro de Provérbios? Isso aqui é muito interessante. É um convite e chamado à sabedoria. Parece que Salomão está convidando as pessoas para buscarem a sabedoria, né? O propósito do livro de Provérbios está exposto na introdução do próprio livro. Aqui destacamos três expressões que revelam esse propósito: conhecer a sabedoria e a instrução, para conhecimento, para conhecimento e discernimento aos jovens, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Por consequência, aparecem duas imagens no final da primeira divisão: a imagem da insensatez, personificada numa mulher que busca seduzir o jovem ingênuo, e a da senhora sabedoria, que busca induzir o jovem a adquirir a sabedoria e a inteligência. Elas são analogias perfeitas da insensatez e da sabedoria, respectivamente. Dito isto, podemos afirmar que o propósito do livro de Provérbios é instruir os jovens, moldando o seu caráter, de modo que a sua vida seja plenamente coerente entre os valores atemporais de Deus e as circunstâncias temporais de nossa experiência humana. Isso aqui é muito interessante, né? Os valores atemporais de Deus e os nossos, que somos temporais aqui na Terra. Deus, ele tem princípios imutáveis, ele tem valores imutáveis. Ele não muda. E nós, seres humanos, mudamos, mas nós precisamos nos ater aos princípios de Deus para que a gente tenha sucesso e para que a gente, né, seja uma bênção aqui, para que nós sejamos uma bênção enquanto estivermos aqui na Terra. E por que que a gente tem que buscar a sabedoria? Por quê?
A gente precisa buscar a sabedoria não somente para o nosso benefício, a gente busca a sabedoria para impactar também positivamente as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que Salomão clama para que se busque a sabedoria. Por isso que há esse convite para buscar a sabedoria, porque um povo sábio, ele vive bem, um povo sábio se desenvolve, um povo sábio cresce, um povo sábio vive melhor, né? A falta de sabedoria faz o povo sofrer. É pela falta de sabedoria que existem tantos crimes. É pela falta de sabedoria que existe a ganância. É pela falta de sabedoria que existe a inveja. É pela falta de sabedoria que o pecado dominou, né, a humanidade, o mundo. Então, a falta de sabedoria, ela é, assim, talvez a maior causa para os problemas da humanidade, né? A falta de prudência, a falta de cautela, a insensatez, tudo isso são causas para o mundo que nós vivemos. A gente sabe que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas enquanto nós estivermos na Terra, nós cristãos, nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos agir como o mundo. O próprio Paulo diz lá na sua carta: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do entendimento. Ou seja, a gente precisa mudar, a gente precisa ser diferente em qualquer lugar, né? A gente precisa ter essa sabedoria para fazer a diferença aonde nós estivermos. Nós somos sal e luz. Nós viemos a este mundo para fazermos a diferença. A luz, ela faz a diferença. O sal faz a diferença, né? E só quem já comeu uma carne insípida, né, uma carne sem sal, sabe o quanto faz diferença. Então, há esse convite para que todos busquem a sabedoria, os jovens, crianças, adultos, todos precisamos buscar a sabedoria, deixarmos de lado a insensatez para que a gente, né, melhore a vida, a nossa vida e a vida daqueles que nos rodeiam. E tudo começa em Deus, né? Uma das preciosas lições da introdução do livro de Provérbios e que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. Ela se inicia com o temor do Senhor, isto é, a reverência a Deus, o amor para com Ele, a confiança nele, a humildade como consequência da obediência aos seus mandamentos. Aqui devemos prestar atenção para a expressão princípio. Ela refere-se ao que vem primeiro, às condições elementares. E aí é o que a gente já falou, é um requisito, né? Se você quer ser sábio, o requisito maior é o temor a Deus. E aí depois você vai continuando crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria, né? Mas o primeiro de tudo é você ser temente a Deus. Se você quer ser sábio, primeiro tema a Deus. Depois você vai buscando mais a sabedoria, porque, como eu disse, a sabedoria ela requer um processo contínuo de busca. Mas quanto mais você busca, mais você vai ficando sábio, né? E aí, com o passar do tempo, as pessoas vão reconhecer você como sábio e vai ser maravilhoso, porque elas vão querer ficar perto de você, elas vão querer usufruir dos benefícios. Você vai trazer a paz para as situações, você vai trazer as soluções para os mais diversos problemas. Então, seja uma referência de homem e de mulher, ou de mulher sábio ou sábia, né? E com certeza Deus quer nos usar dessa forma. Não há atalhos. Tudo começa em Deus. Primeiro, Deus.
busquemos em Deus e depois a gente vai buscando, né, a partir do conhecimento humano, a partir de livros, a partir de conselhos de mestres, enfim, mas tudo começa com Deus. E escolha a sabedoria, não escolha a insensatez. Para concluir, meus queridos irmãos, né, nesta lição introduzimos o estudo ao livro de Provérbios, vimos algumas particularidades desse livro sagrado, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite e ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? Eu desejo, eu quero muito, né, ter cada vez mais sabedoria para que eu faça diferença aonde eu estiver, né, em qualquer situação. E eu desejo, eu também quero que você tenha isso na sua mente, no seu coração, né, que você procure buscar a sabedoria, que você procure buscar a orientação de Deus, sempre tenha o temor a Ele, porque é Ele quem vai te ajudar nessa jornada de vida e com certeza, se você permanecer nesse caminho, você terá uma trajetória muito linda, uma trajetória maravilhosa e abençoada. Eu desejo a todos os professores que aqui estão uma excelente aula, que vocês sejam usados por Deus para, para essas aulas, para essa aula, para ministrar essa aula, tá? Se você gostou do vídeo, é, curta, compartilhe, faça algum comentário, me dê um feedback, será muito bom saber a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima aula. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.